Uma mensagem muito forte e incomumente direta está vindo agora do Golfo, onde a liderança do Bahrein está acusando diretamente o Irã de interferir em seus assuntos internos e alertando que as consequências já estão expondo fraturas políticas ainda mais profundas em casa. O rei do Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, afirma que os recentes ataques iranianos à segurança e estabilidade do Bahrein revelaram o que ele chama de traição de um pequeno grupo no país, incluindo pessoas que, segundo ele, colaboraram com agentes externos. Ele está pedindo tolerância zero com o que descreveu como traição e enfatizando que a cidadania e a participação política são, em suas palavras, um compromisso vinculante que pode ser revogada se for quebrada. A mensagem é clara: o Bahrein vê isso como pressão externa e teste de lealdade interna em um momento de alta tensão regional no Golfo. E para falar mais sobre isso, está conosco Ahmed Hussai. Ele é consultor político da Hussai Associates em Manama, no Bahrein. Como devemos entender essa escalada na retórica? Isso é uma mensagem para o público interno ou é simplesmente um sinal do agravamento das tensões entre Bahrein e Irã? Bem, não há um agravamento das tensões entre Bahrein e Irã, já que essas tensões remontam a pelo menos 100 anos atrás. As reivindicações dos iranianos sobre o Bahrein são antigas e persistiram até 1971, quando o antigo Shah basicamente desistiu perante as Nações Unidas. Basicamente, foi anunciado e acordado que o Bahrein é um Estado árabe independente. Então, Em 1979, isso foi retomado pelos ayatollahs, incorporando em sua própria Constituição o que os torna um inimigo eterno do Bahrein. Até que isso ou essa postura mude. Por um lado, é assim que o Bahrein vê a situação. Até antes da guerra, o restante dos Estados do Golfo costumava pensar que havia uma solução diplomática para isso. No entanto, durante a guerra e após a guerra, vemos que isso está diminuindo, especialmente porque eles tentaram de tudo, mas nada funcionou. E há apenas alguns dias, Sua Alteza o Rei esteve em Jeddah e depois em Abu Dhabi. E depois disso, vimos como todos os Estados do Golfo, incluindo o Reino do Bahrein, basicamente reprimiram qualquer forma de, se chamarmos de grupos terroristas, se chamarmos de grupos por procuração, todos eles, basicamente, não há tolerância em relação a isso. certo. E eu quero falar mais especificamente sobre esses avisos de revogação de cidadania por parte do rei. Basicamente, sabe, ele dizendo que vão retirar a cidadania daqueles que forem considerados uma ameaça à segurança do Bahrein. Que impacto esse tipo de aviso pode ter na estabilidade política interna do Bahrein? Agora, quando falamos sobre isso, precisamos entender os diferentes grupos da comunidade e da sociedade bahreinita. Os 69 cidadãos com cidadania revogada são originalmente persas, que ficaram apátridas no Bahrein por muito tempo. E no ano de 2002, eles receberam a cidadania basicamente porque o rei queria que todos vivessem livremente e em igualdade. Isso ocorreu após todos os bahreinitas concordarem com uma carta nacional naquele ano. Agora, esse foi o primeiro grupo a ter sua nacionalidade retirada, porque, como mencionado e basicamente declarado, eles violaram as regras e cometeram traição. Esse é o primeiro grupo. Agora, estamos falando de outros cidadãos que são basicamente bahreinitas de origem. Eu acho que sim, isso também é possível, especialmente porque depois do que aconteceu, essas guerras ou esse tipo de guerra nunca tinham sido travadas antes no Golfo. Então temos que tomar medidas extras para nos proteger e proteger nossa soberania. No final das contas, como você acha que isso se encaixa na estratégia mais ampla do Golfo agora, quando se trata de confrontar ou conter a influência iraniana? Primeiramente, esta é uma declaração importante e séria dos Estados do Golfo para mostrar que reconhecemos o Irã como uma ameaça às nossas comunidades, às nossas sociedades e à nossa soberania. Esse foi o primeiro passo e ele já foi estabelecido.
Agora, a longo prazo, precisamos entender que tudo o que aconteceu até agora mostra exatamente que a verdadeira ameaça, quando vem de um país vizinho, precisa ser combatida em todos os seus aspectos. Não são apenas foguetes, não são apenas drones, é até mesmo a infiltração em nossas comunidades. E isso não é mais permitido. A postura firme adotada especialmente pelo nosso rei recentemente mostra isso. Tolerância zero a infiltrações iranianas.